Olá, eu não disse que a programação está bombando? Agora teremos uma palestra muito interessante. A editora Líteres, que está com seu stand aqui na FLIR Online, apresenta a advogada e poeta, que também atua como presidente da comissão da OAB da Barra da Tijuca, e ela é também idealizadora do projeto Direito com Poesia, e falará sobre um assunto muito importante, a violência doméstica em tempos de pandemia. Com vocês, Patrícia Pacheco. Olá, é um prazer imenso participar da Feira Literária de Resende. Agradeço a organização do evento, agradeço à editora Líteres por ter me convidado a estar junto neste momento de reunião de pessoas para falar de literatura. O quanto isso é importante para a sociedade, para o mundo, para todos. Então, agradeço muito a possibilidade de estar aqui hoje, me reinventando, fazendo essa gravação para vocês, para falar um pouco sobre violência doméstica em época de pandemia. Vou me apresentar, eu sou Patrícia Pacheco, eu sou advogada, atuante nas áreas de direito imobiliário e direito de família. Eu trabalho com um projeto chamado Direito com Poesia, que é uma forma de abordagem diferente para temas inerentes ao mundo jurídico, como, por exemplo, a violência doméstica. Como funciona o direito com poesia? É trazer à tona o sentimento das pessoas que vivem violência doméstica através da poesia para conseguir melhorar o entendimento aos olhos do mundo jurídico. Porque o que acontece em diversas vezes, eu já presenciei situações de pré-julgamentos, principalmente de mulheres que julgam outras mulheres por viverem a violência doméstica. Quem nunca ouviu? Ela gosta de apanhar, ela está ali porque quer, ela teria condições de fazer diferente. Quem nunca ouviu uma expressão dessa, uma frase dessa, que significa o julgamento que o próprio ser humano faz do próximo? Então, a ideia do direito com poesia é trazer o sentimento pautado na empatia para que nós tenhamos possibilidade de calçar o sapato do outro e entender a sua dor. E, através da poesia, nós conseguimos alcançar o que a Lei Maria da Penha quer dizer na questão das violências sofridas pelas mulheres. Então, gente, eu vou iniciar com um poema chamado Quando Sou Agredida, que aborda o sentimento da mulher agredida, e em seguida vamos bater um papo rápido sobre violência doméstica em épocas de pandemia. Quando sou agredida, me sinto tão diminuída, perco vida e ganho feridas. O meu corpo dói, mas minha alma sangra. Quanto sofrimento! Onde vai parar este tormento? Meu pranto farta, minha coragem retrai, sinto medo, sinto pavor e só penso na dor. Quero fugir, sair dali para onde for. Quando sou agredida, me sinto despida de amor. Transbordo em ódio, sinto desespero. Quando sou agredida, eu quero pedir apelo, mas sinto vergonha, me acho inferior. E ao invés de gritar, me calo e continuo no ar do terror. O brilho do meu olhar há tempos se ofuscou. Não sinto prazer, alegria. Em minha casa a paz não chegou. Sempre ouvi dizer que em mulher não se bate nem com uma flor. Quando sou agredida, apanho com o que for. Às vezes, até acho que mereço. Em outros momentos, o motivo desconheço. Só sinto medo e pavor. Venho seguindo a vida, fingindo que nada mudou. Afinal, não quero que percebam que o meu marido é um agressor. Sempre ouvi dizer, assisti na TV, que a lei foi feita para me proteger. Quando eu sou agredida, eu penso em denunciar. Mas ao terminar, desisto, me acovardo e me ponho a chorar. Um dia desses, me enchi de esperança.
Meu filho olhou dentro dos meus olhos e disse: te salvo, mãe, quando eu deixar de ser criança. Chorei e respondi: filho, vamos juntos suportar. Sua mãe não tem condições de uma casa sustentar. Vamos seguir em frente, cuidando um do outro. Um dia, filho, seremos libertos. Te amo, meu garoto. Mas um dia eu acordei triste como os outros, machucada como alguns e decidida como nunca. Me olhei no espelho e busquei por trás daquela imagem distorcida o que restava em mim e senti saudade. Senti saudade de um tempo que eu era eu, simplesmente de verdade. Olhando aquela imagem plenamente distorcida, embaralhada, sofrida, eu não me reconhecia. Eu não via nada. A imagem daquele espelho refletia uma mulher sem brilho, trêmula, amedrontada e escondida. Mas neste dia tinha algo diferente. Eu havia acordado decidida e resolvi ser autora da história da minha vida. Resolvi gritar palavras de libertação. Chega! Acabou! Basta! Eu não mereço apanhar, sentir dor. Ninguém merece esse dissabor. Conforme eu pronunciava, a imagem daquele espelho, aos poucos, clareava. E eu ali me reencontrei, forte, sobrevivente. Foi um reencontro comigo mesma e aconteceu de forma surpreendente, quando eu pude enxergar de forma clara, nítida, quem realmente eu era. Tudo mudou. Eu enxerguei o meu valor. Eu esqueci o momento com o espelho, tomei um banho, arrumei o cabelo, passei o batom, escolhi a roupa mais bonita do cabideiro e me vesti linda. Autoestima no lugar, coração aberto para sonhar, coragem para me pronunciar. E se me agredir, pronta para denunciar. Esse é o meu basta. Filho, não vou esperar você deixar de ser criança. Vou lhe mostrar que sua mãe, com amor e trabalho, tudo alcança. Mulher não é para ser agredida, é para ser amada, respeitada, viver a vida. Eu me liberto com um basta, porque dessa vez sim, eu acordei decidida. Então, este poema tem a finalidade de transportar os sentimentos, de transmitir os sentimentos da mulher vítima de violência doméstica. Quando eu falei agora há pouco sobre a questão do julgamento, eu me refiro a detalhes que é muito fácil julgar. Porém, a pessoa que vive na situação de vulnerabilidade, ela não está em sua sã consciência da mesma forma que a outra pessoa que está plena. A violência doméstica, principalmente a psicológica, ela vai diminuindo, deteriorando, minimizando a mulher, de forma que ela não tem forças para se levantar, para se erguer e para sair daquele ciclo de violência que ela já está acostumada a viver, aquele vício, aquele círculo vicioso da agressão, do perdão, da lua de mel, e fica sempre retornando ao meio, girando em círculo e nunca conseguindo sair da situação de vulnerabilidade a qual ela se encontra. Eu costumo dizer que a questão da violência doméstica não é uma questão apenas de governo tratar, de advogados tratarem, uma questão de ordem pública, ela é uma questão social e cabe a todos nós, cada um à sua medida, cada um a forma que pode tentar transformar essa situação caótica a qual vivemos, transformar a nossa sociedade. Porque nós somos cidadãos e cidadãs que vivemos em uma sociedade que mulheres são agredidas, mulheres são mortas diariamente por questão de gênero. Isso é um retrocesso
isso é um atraso, isso é um absurdo. Então cabe a todos nós, mesmo da forma que pensamos, se a gente consegue mudar um pensamento, transformar uma atitude, nós estamos ajudando aquela pessoa e ajudando a situação num todo. Então, antes de julgar uma mulher que não sai daquela situação, antes de dizer que ela está ali porque ela quer, porque ela gosta de apanhar, tenta entender os sentimentos, as necessidades, as angústias, as dores dessa mulher. Isso será um bom passo para que a gente possa evoluir na construção de um mundo melhor para nós, para nossos filhos, para uma sociedade mais equânime e mais justa. Entrando na questão da violência doméstica propriamente dita, o que é a violência doméstica? Violência doméstica é ação ou omissão capaz de trazer um sofrimento, de trazer um dano, morte, prejuízo sexual, psicológico, físico. Isso é a violência doméstica trazida pela Lei Maria da Penha. Quem pode sofrer violência doméstica? Segundo a Lei Maria da Penha. Quem é abarcado, quem é protegido pela Lei Maria da Penha quando vítima de violência doméstica? A mulher. A Lei Maria da Penha existe para proteger a mulher vítima de situação de vulnerabilidade, de situação de violência doméstica. Então, mas se um homem pode sofrer a violência doméstica? Pode. Existe homens que sofrem violência doméstica? Pode, sim. Mas ele vai ser protegido pela Lei Maria da Penha? Não. Parece óbvio, mas não é. Porque existe esse entendimento que igualdade de sexo, igualdade de gêneros, que todo mundo é igual. Verdade, é isso que nós buscamos, é isso que nós queremos, é isso que a sociedade precisa. Mas ainda não é assim que é tratado, ainda não é assim. O número de mulheres que sofrem violência doméstica é absurdo, é gigante. E homens que sofrem violência doméstica é mínimo. Então, o que acontece? Se um homem sofre violência doméstica, ele vai ser protegido, vai. Ninguém existe, segundo a nossa Constituição Federal, ninguém pode sofrer violência doméstica e violência de qualquer modalidade. Então, este homem será protegido pela legislação do Código Penal. Ele vai ter medidas protetivas, assim como na Lei Maria da Penha? Pode ser que sim. A partir de 2011, o nosso Código de Processo Penal sofreu uma alteração que traz a possibilidade de aplicar medidas protetivas ao homem, desde que ele seja idoso ou portador de deficiência, ou ele esteja enfermo, ou seja um adolescente. Então, a Lei Maria da Penha não será aplicada em hipótese alguma para a figura passiva vítima homem. Jamais. É só para a mulher. Porém, o Código Penal e o Processo Penal poderá cumprir e deverá cumprir esse papel nessas modalidades. Beleza. Superada essa questão, vamos para o sujeito passivo. Já sabemos que o sujeito passivo de violência doméstica, aos olhos da Lei Maria da Penha, só pode ser a mulher. Perfeito. Qualquer mulher, qualquer situação que a mulher sofra lesão corporal será um motivo de aplicação da Lei Maria da Penha? Não. Deve ser em razão de gênero. É necessário que a ação ou omissão que cause o prejuízo tenha relação de gênero. Vou dar um exemplo para facilitar. Eu me envolvo numa briga de trânsito com um homem. E eu estou num trânsito, eu bato no carro dele, eu saio do carro e eu levo um tapa no rosto. É uma situação de violência doméstica? Não. Eu vou para a delegacia e vai ser uma lesão corporal. Por quê? Ele não me agrediu porque eu sou mulher, porque ele quer me diminuir, porque eu sou inferior, porque eu sou... Não. Ele me agrediu porque eu bati no carro dele, ele está certo, jamais ele vai responder pelo Código Penal. Mas não é situação de Lei Maria da Penha. Agora, uma outra pergunta que costuma gerar dúvidas. O sujeito ativo, o agressor, necessariamente será homem? Só pode ser homem? Não.
a mulher também pode ser agressora, também pode ser autora de uma violência doméstica contra outra mulher. Que vivam num ambiente familiar, mesmo que não residam juntas, mas tenham essa afetividade que gere esse vínculo familiar. Então, agora que nós já passamos pela questão da violência doméstica, definição da violência doméstica, vocês já entenderam quem pode ser o sujeito ativo e o sujeito passivo aos olhos da Lei Maria da Penha? Nós vamos passar para os tipos de violência doméstica. Vamos abordar cada modalidade de violência doméstica para entender e ajudar a outras pessoas a entenderem como a violência é gerada, como acontece e como a gente pode saná-la. Em relação às modalidades de violência doméstica. A primeira, a violência física. É a mais fácil ser observada, porque é agressão física, vias de fato. Ela pode ir de vias de fato até feminicídio. Então, ela é facilmente captada até pela própria mulher e pelas pessoas ao redor. A violência psicológica é a violência que muitas vezes não encosta um dedo na pessoa agredida. E essa mulher acaba tendo uma dificuldade de identificar que ela é vítima de uma violência, de uma modalidade de violência doméstica. A violência psicológica é aquela que te diminui, que ridiculariza, que te coloca abaixo do nada e vai te diminuindo, minimizando, até você sentir que realmente você precisa daquele relacionamento para viver. Frases do tipo: ninguém vai te amar como eu te amo, você nunca vai encontrar alguém assim, eu sou a pessoa certa para você, se não fosse eu, o que seria da sua vida? Nossa, você está horrorosa, caramba, ainda bem que você me encontrou, São frases, comportamentos, são formas são abordagens propositais, que é para fazer você ser diminuída, a mulher se sentir inferiorizada, ridicularizada, e que ela acha, no modo vulgar, que o seu companheiro é a última bolacha do pacote. Só que, gente, isso traz um dano que muitas vezes é um dano irreparável. Porque é difícil recuperar a autoestima de uma mulher que sofre isso diariamente na pele. Ela é chamada de burra, de incompetente, que ela não conseguiu um trabalho decente, que ela não sabe cuidar bem dos filhos. Por qualquer situação pequena que aconteça no ambiente familiar, ela é ridicularizada, muitas vezes na frente das crianças, dos filhos. Então, a violência psicológica, ela mina, ela tem aquele poder de levar a mulher a se sentir um verdadeiro nada. E isso causa o quê? Ela vai se apoiar sentimentalmente na relação que ela tem. Ela não quer perder essa relação, porque ela foi diminuída, e isso não foi de uma hora para outra. Ela não foi chamada de burra, de incompetente, nada disso, de uma noite para o dia. Isso foi sendo construído. Ela não pode frequentar lugares com amigas, não pode, muitas vezes, ter contato e convívio com o ambiente familiar, com os pais. A violência psicológica tem diversos lados, diversas formas. A violência física sempre vem acompanhada da violência psicológica, mas ao contrário não. A violência psicológica caminha sozinha, diminuindo, ofendendo, acabando com a autoestima, com a vontade de ser mulher, com a vontade de se olhar no espelho, com a vontade de saber que é competente, que pode sim, que pode tudo. A psicológica, ela vem para destruir a autoestima. Agora, a violência doméstica é diferente, ela vem te diminuindo, te minimizando. E abre as portas para a agressão física. E você, naquele estado totalmente vulnerável, de hipossuficiência, de tristeza, de amargura, de solidão,
porque muitas mulheres, a maioria delas, passa por essa situação de forma solitária, porque tem vergonha de se abrir, de pedir ajuda. Tem vergonha. Então, nesse momento, entra a violência física. Em alguns casos, muitas vezes se vive uma vida apenas com a violência psicológica. Agora, uma terceira modalidade de violência, a violência sexual. O que é violência sexual? O fato de ser casado ou de ser convivente em união estável ou de ser namorado, esse convívio, ele obrigatoriamente te obriga a fazer sexo a hora que o parceiro deseja, a hora que ele quer? Não. Então, muitos casamentos têm a obrigação, o agressor obriga a esposa a manter relação sexual, muitas vezes a presenciar a relação sexual dele com outras mulheres, muitas vezes a obriga a que ela participe de relação sexual com outras pessoas. Essa é a violência sexual. E também tem um outro aspecto da violência sexual, que é a obrigar a esposa a engravidar, a proibir o uso de contraceptivos, ou, em outros casos, obrigá-la a fazer aborto, ou obrigá-la a transar sem preservativos. Tudo que tem a ver, tudo que tem relação com a questão sexual e não seja a sua vontade, não seja porque você quer, você está diante de uma violência sexual e é violência doméstica e é protegida, está elencada na Lei Maria da Penha. A violência patrimonial. Violência patrimonial está relacionada, como o próprio nome já diz, a patrimônio, bens materiais. O que o agressor, como é a atitude do agressor numa situação de violência patrimonial? Um exemplo, quebrar pertences da vítima, destruir material de trabalho, destruir celular, destruir notebook, destruir qualquer objeto pertencente à vítima. Isso é violência patrimonial. Um outro exemplo de violência patrimonial que é muito comum. O agressor, ele se empodera do salário da vítima e ele passa a ser o gestor financeiro do dinheiro que é da vítima. Eu já recebi cliente no escritório que precisou fazer uma reformulação, fazer uma encenação do que pegaria o dinheiro, porque ela trabalhava, tinha bom salário, e ela precisou, para poder pagar os honorários do escritório, ela precisou fazer todo um esquema, porque ela não era dona do dinheiro dela. Ele se apropriava do salário da vítima e fazia do salário dela o que bem quisesse. E dava para ela o dinheiro para o pão, o dinheiro para uma calcinha, o dinheiro para o absorvente, o dinheiro para o mercado, tudo contabilizado. Então, isso se chama violência patrimonial, o que é muito comum. Por quê? As violências, as modalidades de violência doméstica, elas estão elencadas na Lei Maria da Penha. Mas ocorre que elas estão muito linkadas umas com as outras. Não significa que uma está isolada. Como eu já disse, a violência física sempre está com a violência psicológica junto. Ninguém apanha sorrindo, ninguém apanha feliz com um psicológico 1000%, não. Esse psicológico da mulher que sofre a violência física está abalado. Já a violência patrimonial também está relacionada com o sentimento de incompetência. Então, esse que é de diminuição com a violência psicológica, a violência patrimonial está totalmente ligada à violência psicológica que essa mulher sofre. E por que eu digo que é muito comum? Porque eu vejo pessoas que recebem, que têm bons salários. Só que a questão, gente, do sentimento, nós somos seres humanos, e a questão do sentimento, a questão da vulnerabilidade, a questão da dependência sentimental, da dependência familiar, da dependência em relação ao contexto familiar com os filhos, a busca da mulher por querer se manter
na família, no núcleo, isso destrói, porque ela não percebe que está sendo vítima de uma violência patrimonial e psicológica. Então ela continua. Então isso não tem a ver. Isso não tem a ver com dinheiro, com poder, com bens materiais. Isso tem a ver com o ser humano, tem a ver com sentimento. Então é importante entender essas diferenças para que a gente possa, repito, ajudar a nossa sociedade a se transformar, a viver uma transformação social e aí erradicar a violência contra a mulher. E para finalizar, as modalidades de violência doméstica, vamos para a violência moral. O que é a violência moral? Tudo que vem para destruir a reputação da vítima. A violência moral também está ligada à violência psicológica, porque o agressor, ele quer difamar, ele quer destruir a reputação da vítima. Muitas vezes, para quê? Ela não tenha mais contato com as amigas, com a família, que ela perca o emprego. Então, a violência moral está sempre ligada à calúnia, injúria ou difamação. Essas são as modalidades de violência elencadas pela Lei Maria da Penha, que existe na lei justamente para facilitar o entendimento e facilitar com que as pessoas olhem, leiam, escutem palestras como essa, como outras que tem por aí, principalmente nas mídias sociais, para que possam se identificar. Ué, eu sou vítima de violência doméstica. A Lei Maria da Penha é diferente de toda e qualquer legislação brasileira que nós temos. Porque a Lei Maria da Penha, ela tem um caráter multifuncional, um caráter que envolve didática, envolve o caráter pedagógico, ela quer explicar. É uma lei multidisciplinar. Por isso que ela vem explicando as formas de violência e ela vem falando sobre a questão do apoio, a questão do psicólogo, a questão de todas as medidas para abraçar essa mulher vítima de violência doméstica. Tendo em vista o aumento considerável do índice de agressão à mulher no período da pandemia, no período de isolamento, como comentamos aqui, e fazendo um comparativo com o tema da feira, que são os impactos da tecnologia na literatura. Na verdade, os impactos da tecnologia estão em todos os âmbitos, inclusive no âmbito familiar, no profissional, em todas as searas. Eu, por exemplo, como advogada, comecei a fazer atendimento, videochamada, reuniões por aplicativos que eu não tinha usado anteriormente. Costumo dizer que o ser humano tem uma certa resistência à mudança. Isso é comum. Acaba que nós ficamos numa zona de conforto. Mas diante da necessidade, foi um avanço tecnológico que já iria acontecer, porém foi acelerado de uma forma brutal. E isso vai ficar, com certeza. Nós temos também a delegacia online, que acabou aumentando muito a procura através da internet, porque é capaz de você registrar a sua ocorrência de forma online, sem precisar sair de casa. Agora, um detalhe importante em relação à Lei Maria da Penha, em questão da delegacia que você vai procurar. Se na sua região você tem uma delegacia especializada, procure a delegacia especializada, se for possível. Caso contrário, o ideal é você optar por um dos meios eletrônicos e, se necessário, vá a uma delegacia comum. E, inclusive, na Lei Maria da Penha, vem dizendo especialmente o tratamento da autoridade policial ser policial mulher, pela situação justamente da compatibilidade, da empatia, de facilitar esse trato, porque sabemos também que muito do que nós conversamos sobre julgamentos e preconceito, isso também, infelizmente, parte da autoridade policial. Importante ficar ciente que a mulher vítima de violência doméstica terá direito às medidas protetivas no ato da sua ida
a autoridade policial deverá providenciar a medida protetiva cabível. Então, o importante é contribuir para que as mulheres saiam desse círculo vicioso que é a violência doméstica e nós possamos, juntos, quanto sociedade, construir um mundo melhor. E também digo que é importante uma palavra de carinho, uma palavra de apoio, uma palavra de motivação para essa mulher que já sofreu tanto na questão psicológica, se sente diminuída, se sente minimizada. Então é importante. Então eu vou terminar essa fala com o meu agradecimento à organização do evento da FLIR, que é a Feira Literária de Resende. Deixo aqui a minha gratidão por poder falar de violência doméstica, né, trazendo aqui para vocês o que a tecnologia trouxe nesse sentido para contribuir com as denúncias, para que nenhuma mulher que queira denunciar seja inviabilizada em questão de procurar ajuda por conta de qualquer empecilho, de qualquer situação que a deixe mais ainda vulnerável diante da situação em que vive. Então, eu vou terminar com uma mensagem, com um poema do meu projeto Direito com Poesia, projeto qual eu trabalho diversas temáticas, não só violência doméstica, como também violência contra o idoso, preconceito racial e preconceito contra a criança especial. São diversos temas que nós fazemos essa junção, essa união entre o direito com a poesia. Então, vou finalizar com esse poema, deixando aqui a minha gratidão à editora Líteres por ter me convidado e ao evento. Como uma fênix, vou ressurgir de mim, juntar o que um dia fui com o que ainda quero ser. E com uma força gigante, irei das minhas próprias cinzas renascer. E vou voar, voar, voar com as asas brilhantes de quem busca felicidade. E se o medo me perseguir, não há problema. Ele virá comigo na viagem, pois irei com medo ou sem ele. Isso se chama coragem. E assim eu encerro minha participação na Feira Literária de Resende, deixando a minha gratidão.